convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Ouvimos na primeira leitura do livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 17 até o versículo 29. E quando chega no versículo 27, no finalzinho desta leitura que acabamos de ouvir, quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, pôs um cilício sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: Viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família. Ou penitência ou inferno. Quando o Padre Pio era pequeno, menino, entrou no convento dos capuchinhos, era isso que estava escrito na parede: ou penitência ou inferno. Todos nós, Romanos capítulo 3, versículo 23, todos nós merecemos o inferno. Os santos rezavam assim abundantemente. Santo Inácio de Loyola meditava sobre isso, Santo Afonso de Ligório meditava sobre isso. Os franciscanos, Santo Padre Pio, nessa tradição franciscana, herdada do pai seráfico, que batia no peito, pedia perdão, se considerava como pó. Quando perguntaram a São Jerônimo por que ele ia tão longe para estudar a Bíblia, ele disse: eu temo a condenação do inferno. E hoje nós, homens modernos, deitamos e rolamos no pecado, brincamos com o pecado, sorrimos com o pecado, a ponto do Papa São Paulo VI dizer: o pior pecado do homem contemporâneo é achar que o pecado não existe. O pecado fez com que Jesus fosse destroçado na cruz. E os pecados veniais, se eles não forem combatidos, eles nos levarão sim ao pecado mortal. Por isso, penitência. Padre, o que é penitência? Penitência é você levar uma vida austera. As primeiras palavras de Jesus, que Jesus pregou, foi sobre a penitência. Marcos capítulo 1, versículo 15. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos, fazei penitência, crede no Evangelho. Em Lucas 13, versículo 3, o Senhor diz assim: se não vos converterdes, se não fizerdes penitência, perecereis todos do mesmo modo. A Bíblia está recheada
de exemplos de penitência. Acabe, Davi, depois que ele peca com Betsabeia, ele vai compor este salmo maravilhoso, que é o Miserere, misericórdia, Senhor. Ó Senhor, porque pecamos, tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Somos todos culpados. Meia culpa, minha tão grande culpa. Mas não basta a gente reconhecer-se culpados, nós precisamos ser penitentes. Existem duas espécies de penitentes. Os penitentes como Acabe, como Davi, que pecaram, que falharam, que ofenderam o Senhor, e os penitentes como um Padre Pio e uma beata Inhaxica, que nós celebramos hoje. Inhaxica nasceu em São João del Rei, num distrito no sul de Minas Gerais, mas foi criado na cidade de Baipendi, pertinho de Varginha, 90 quilômetros de Varginha. É da minha diocese de origem, diocese da Campanha, que já tem 2 beatos, Inhaxica e o beato Padre Vítor, de Paula, Francisca de Paula de Jesus, Inhaxica. Essa mulher viveu numa penitência tremenda, numa casinha muito simples. Depois ela tinha mais um irmão, o irmão mais velho, casou, teve algumas posses. Quando o irmão morreu, deixou o dinheiro para ela. A primeira coisa que ela fez foi construir uma igreja em honra a Nossa Senhora Conceição Aparecida, Imaculada Conceição, da qual ela tinha uma familiaridade mística. Inhaxica, ela atendia as pessoas na sua casa. Era uma mulher de oração e de penitência e de reparação, a ponto de pessoas do império, aqueles que estavam à frente do império, e os governantes da época, políticos, ir lá na sua casinha simples, pedir conselhos e orações. Os milagres foram abundantes na vida de Inhaxica, mas às sextas-feiras ela não atendia ninguém, porque ela ia fazer penitência por si e pelos outros. Ela ia meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O contrário de uma vida penitente é uma vida fútil, que São Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18, que nós herdamos uma vida fútil dos nossos pais e que agora nós precisamos fazer penitência. A Bíblia nos convida à penitência. Mateus capítulo 7, versículo 13. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mateus 11, 12. Desde os tempos de João Batista, que era penitente pelos outros, porque não tinha vivido uma vida errada. São João Batista era penitente pelos outros. Padre, quem é penitente pelos outros, qual que é o nome? É reparador. Francisco, Jacinta e Lúcia, eles eram penitentes pela humanidade, pela igreja, por isso eles eram reparadores. A beata Inhaxica, penitente pelos outros, porque era uma santa, nunca viveu uma vida extraviada, penitente pelos outros. Então são reparadores. Mas o Padre Pio, São João Maria Vianney, São João Bosco, eles não faziam penitência, mas eles nunca tiveram uma vida torta, eles nunca cometeram pecados mortais na vida. Eles eram penitentes? Sim, porque eles eram gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor preservou, cada um deles, os pastorzinhos de Fátima, Inhaxica, os santos sacerdotes do nosso tempo, São João Batista. Eles eram verdadeiramente gratos, porque o Senhor os preservou dos piores delitos. São Francisco de Assis, por isso faziam penitência por si, em gratidão, porque sabiam também do barro que eram feitos, mas principalmente penitência pelos outros. São Luís Gonzaga, aquele jovenzinho de 23 anos, que morreu num candor de pureza, ele sempre dizia:
Se perdemos a inocência, só nos resta a penitência. Penitência, meus irmãos. E aqui na terra a gente sabe que existem as penitenciárias, né? O que são as penitenciárias, né? Os presídios, as cadeias, o que são? Lugares de pessoas criminosas, daqueles que cometeram delitos e lá estão pagando as suas penas. A face da terra é uma penitenciária, porque, como dizia a minha avó e os antigos, aqui se faz, aqui se paga. Ou a gente vai pagar as nossas dívidas aqui nesta terra através da penitência, ou então nós, se não reformarmos a nossa vida, se não nos arrependermos, cito de novo o Evangelho, Lucas 13:3, pereceremos indubitavelmente no inferno. Nossa Senhora mostrou o inferno para os 3 pastorzinhos de Fátima. Nosso Senhor Jesus Cristo pregou sobre o inferno 17 vezes no seu Evangelho. São Jerônimo foi longe, lá na gruta de Belém, debaixo da gruta de Belém, e perguntaram por quê? Porque ele temia a condenação do inferno. E hoje as pessoas, às vezes até fazem esforços, mas para quê? Para ficar com o abdômen sarado, para ficar sem pneuzinho, né? Para eu ter um corpo bonito. Podem ir nas academias, nada contra cuidar do corpo, pelo contrário, mas podem ir às academias para vocês verem. As academias de ginástica, né, de exercícios físicos, estão lotadas já pela manhã. Vai nas igrejas, os bancos estão vazios. As pessoas cuidam do rosto, as pessoas cuidam do corpo, as pessoas cuidam dos carros, fazem uma penitência mundana de um trabalho escravo para pagar prestações de carro, de moto, de terreno, e ninguém se esforça para salvar a sua própria alma. Uma vez um jovem foi visitar o Padre Pio para confessar com ele, não conseguiu, mas o viu de longe e perguntou: Padre, dá-me uma palavra, eu vim de tão longe para confessar com o senhor e não consegui. Ele olhou fulminante no menino e disse: meu filho, salva a tua alma. Para salvar a alma, Inha Chica viveu numa austeridade, em oração, em penitência. Para salvar a alma, São João Batista foi para o deserto. Para salvar a alma, São Jerônimo se isolou. Para salvar a alma, São Francisco passava 40 dias e 40 noites em oração e jejum. Para salvar a alma, o Padre Pio se encerrou no convento capuchinho. Para salvar a alma, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz encabeçaram a reforma do Carmelo. Para salvar a alma, a igreja coloca a liturgia das horas nas mãos dos sacerdotes. Para salvar a alma, Nossa Senhora aparece do céu em tantos lugares, dizendo para nós: penitência, penitência, muda de vida. E uma forma bela da gente fazer penitência, e depois durante essa semana, eu vou trazendo para nós, é o jejum. Acabe jejuou. Acabe começou a vestir, ele que era rei, começou a vestir vestes mais simples, se cobriu de cinza, dormiu no chão. Penitência. São Charbel Macluf, outro grande penitente, ele dizia: ou o Espírito Santo domina a nossa natureza humana, ou a nossa natureza humana vai fazer como Acabe, roubo seguido de morte. Isso tem nome, latrocínio, né? Roubo seguido de morte. Mas os santos penitentes são humildes. São Francisco olhava para os ladrões, ele dizia assim: ladrão ele, pior eu. Olhava para as prostitutas, dizia: prostitutas elas, pior eu. Olhava para os vagabundos, aqueles que têm uma vida fútil, ele dizia: esses são vagabundos, pior eu. Chorava, e nessas penitências de São Francisco, nesse amor, Jesus se desprende da cruz e abraça São Francisco de Assis. Se você quiser fazer penitência, citar um outro grande penitente,
Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de todos os povos. Santo Antônio, que acabamos de celebrar a sua trezena, por isso que nós não tínhamos a missa aqui durante a semana passada e atrasada. Por conta da trezena, as missas eram à noite. Então o padre tinha que celebrar a missa à noite. E nós não fizemos as homilias diárias aqui de manhã, que graças a Deus vai para o canal. E não por mérito meu, não, sei absolutamente que não é mérito próprio, mas o mérito está todo na força da palavra de Deus, no conteúdo da liturgia. E o padre, a única coisa que ele faz aqui é ser a mula de Balaão, é abrir a boca. Porque a palavra de Deus diz: se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão, as mulas de Balaão falarão. Então, uma forma de eu fazer penitência também é acordando de manhã, de madrugadinha, e vindo aqui celebrar a missa, nem que seja para as paredes. Santo Antônio pregou para os peixes. Eu pregarei, nem que seja para os coqueiros, para os jacarés, para as paredes. Porque se faz frio, eu não posso ir na missa. Nossa, está ventando, eu não posso acordar cedo. Está chovendo, meu Deus, eu não posso sentir calor eu não posso sentir. Uma vez, um padre amigo da obra de Santos Anjos foi passar férias na casa dele, acho que no estado da Bahia. Aí o sobrinho falou: nossa, tio, como que o senhor não está morrendo o senhor não está com calor, não? O senhor não está morrendo de calor com esse hábito preto, não? Ele falou: meu filho, eu prefiro passar o calor aqui da terra do que passar o calor eterno do inferno. E aquele homem no calor da Bahia, usando o seu hábito. Benditos religiosos que usam os seus hábitos no calor de Cuiabá, no frio desse mundo por aí. Aí eu não posso sentir calor, eu não posso sentir frio. Vai para esse caminho de moleza, vai para esse caminho fútil, para você ver aonde que a tua carne vai te levar. Se não levar para o inferno, vai levar para uma vida arrastada, uma vida sem luz, uma vida sem brilho, uma vida sem caridade. E Inha Chica não só rezava, ela que era escrava, né? Não vivia como escrava, mas era negra, mulata. Quando recebeu a herança do seu irmão, as duas coisas que ela fez com o dinheiro: metade do dinheiro para construir uma igreja, a outra metade para distribuir para os pobres. Do ladinho de Varginha, Minas Gerais. Já fui lá no santuário, preciso voltar lá, se Deus quiser, agora como padre, fui como seminarista, para celebrar a Santa Missa. Honremos, meus irmãos, os santos, porque o Salmo 15, versículo 10 está escrito: o Senhor me deu uma admirável afeição pelos santos que habitam a sua terra. E os protestantes que não conhecem a comunhão dos santos, não fale bobagem, não fale heresia, fica quieto. Porque Deus honra o seu Filho Jesus nos seus santos. É assim que o Pai, está no Eclesiástico, né? Que Deus honra o Pai nos filhos. E nós somos filhos de Deus. E o nosso Pai é honrado, sim, com os santos que estão nos altares. Essa é a doutrina da igreja, está no Apocalipse, a oração dos santos. Aí começa aquela borrachada, aquela mentirada, aquele monte de heresia. Cremos na comunhão dos santos, artigo de fé. E é bonito. E não adianta querer combater a fé católica que está entranhada também nas pessoas. Bendito pela vida dos santos. Bendito seja Deus, louvado seja Deus pela vida dos santos, pela vida dos santos. Sejamos penitentes como santos, mudemos de vida, que o restante dos dias das nossas vidas, não sei quantos dias você vai viver ainda, não sei quantos dias eu irei viver ainda, mas que seja para a penitência, que seja para a penitência. Se não for para a penitência, que seja ao menos para a reparação. Mas padre, todo penitente é reparador? Sim, todo penitente
faz penitência por si, mas principalmente também pelos outros. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu não fiz igual a Acabe, eu nunca fui um assassino, eu nunca me prostituí, eu nunca traí a minha esposa, eu sou bonzinho, eu sou boazinha. Não, bonzinho, boazinha, só nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria, né? Nós trazemos o veneno do pecado original. Se você foi privado, graças a Deus, de pecados que ofendem o coração de Deus, pecados mortais, seja generoso com as pessoas, viva para as pessoas, viva para os pobres pecadores, viva para os pobres pecadores. Os santos viveram fazendo penitência pelos pobres pecadores. Nós que não somos tão santos assim, eu acho que os dias que restarem nesta terra será para pagar as nossas dívidas diante de Deus com uma vida austera, disciplinar, cheia de oração, de humildade, de caridade, de entrega. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, como teve de Acabe, como teve também de Davi, como teve misericórdia também dos santos, preservando-os de pecados mortais, e que nós sejamos generosos na disciplina, na oração, na adoração ao Santíssimo, na intercessão pelos irmãos, batendo no nosso peito, humildade. Se o teu pecado serviu para alguma coisa, ele não serve para nada, mas para nos deixar mais humildes, humildes, humildes. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.